Continuando a aula de filosofia da arte, a estética, a gente vai ver agora a estética do século XVII, o classicismo. As características gerais desse século é a cristalização na reflexão do estado cultural na época. É o século do racionalismo puro. Não há história nenhum século em que o racionalismo tenha sido tão dominante. Para os artistas e os tetas do século XVII, a arte e o belo consistem essencialmente na apresentação mais direta, mais pura, mais clara e mais distinta da verdade. A verdade é bela, só a verdade é amável. E aí a gente tem uma paisagem do classicismo, com a sua natureza, com a sua perfeição dos objetos. As temáticas são sempre a representação de ideais, né? A perspectiva é perfeita, os detalhes dos tecidos também. Todo o século XVII é dominado pela concepção francesa da arte e pelo racionalismo estético, influenciado pelo Descartes, que é um cientista que trabalhou o racionalismo e o idealismo, na verdade. A atitude de todo homem deve observar para bem pensar e bem agir é subordinado completamente a uma outra. A esfera da sensibilidade é inferior e a esfera da lógica e da razão é a superior. É a do estável, é do universal, é do maciço. É a regra e da lei, das normas. Então você tem o classicismo e os temas religiosos retomam como temática importante. O racionalismo preside em toda a organização da França monárquica e na Europa, né? E a representação da terra é o padre e o rei. Isso aqui é uma pintura do romantismo já, ainda do classicismo. São naturezas bucólicas sempre. A arte estará subordinada às regras e leis e nunca tentará quebrar os limites. Ao serviço do rei, do leal, da lei real, da moralidade e da religião. A arte deve, sem dúvida, regozijar-se, mas deve, sobretudo, corrigir as suas representações, né? Então você observa de novo o perspectivismo, a natureza, a força da natureza na pintura, a presença dela como um valor de verdade. Havia muitos portretos também da nobreza. O estilo nobre, grave e majestoso está impregnado de ordem, de medida, de regra e de razão. As temáticas da pintura sobre a nobreza e os retratos do portrait são extremamente presentes nessa pintura. E aí tem a pergunta: o artista trabalha para si ou para o público? O grande artista não é só o que cria, mas o que é bastante forte para impor ao público a sua obra. Em todo artista encontra-se um grande homem de ação. Mas, em geral, logo é racional, esse artista. A esfera estética não é só uma esfera sentimental e intelectual. O racional desempenha nela um papel considerável de leis, grandes leis que é preciso seguir. São leis muito gerais, no interior das quais se pode e deve permitir fantasias, que é a parte inferior da arte, mas
ela tem uma correlação com o racionalismo, né? Com a razão. E aí tem uma unicidade do tipo de beleza consoante com o lugar, consoante com o tempo. As paisagens são dominantes, as temáticas religiosas retomam. O cotidiano também, mas sempre da nobreza. A estética racionalista com identificação do domínio do belo e do verdadeiro. O próprio prazer dos sentidos obedece já à lei e é, por consequência, racional. Descartes passa de uma contradição e de uma antinomia, porque ele vai tentar relacionar a sensibilidade com a racionalidade. Só que ele vai trabalhar a ideia de ideia pura, que vai comprovar as leis da verdade. Isso é uma escultura do barroco no classicismo, no período do século, não, do barroco, desculpe, no século XVII. No domínio da arte colaboram dois elementos muito distintos, o apetite e a razão. Essas duas grandes fontes de atividade artística não têm valor de equivalência. Graças a ela, as coisas conservam-se vivas e continuam a viver. Há leis imanentes às coisas que o artista deve seguir. Estamos no domínio da essência, da substância, da metafísica artística. O próprio objeto da natureza é a representação das coisas nobres, conforme as leis da razão, em que o prazer do sentido desempenha apenas um papel secundário. É preciso reproduzir a ordem interior e essencial das coisas, a ordem lógica que é todo desenho, sendo cor apenas passageira. A gente vê a retomada dos termos religiosos. Então, os termos eram os nobres e o religioso, né? A beleza escreve consiste na feliz imitação da natureza, mas não poderá realizar-se plenamente se o artista se contentar em observar a semelhança de cada obra. No caso da natureza, teria que chegar ao espírito da perfeição ideal. Em suma, naturalismo, tudo que tem direito a ser reproduzido só na maneira do artista é preeminente. Tem o direito, o artista, de ultrapassar a natureza e ir para a fantasia, a faculdade da imaginação, mas sempre dentro das normas. Então, começa os temas das paisagens. Para os artistas, trata-se de encontrar a cena, um meio, o assunto que lhes convém. Portanto, para eles, qualquer coisa de literário, disciplinado e ordenado, como uma tragédia. A natureza é o trampolim, a matéria é indispensável. A beleza consiste, portanto, na criação pela imitação, desde que seja bem compreendida, conservando seu original. Né? Vá na busca dos antigos, das suas qualidades e evita seus efeitos. Por isso que se chama o classicismo, que ele recupera as tensões e as temáticas do clássico na Grécia. Volta o tema da paisagem. A próxima aula será o trabalho de Kant, no século XVIII.